E aí, família, vamos lá? Tá na hora de não saber o que fazer. Olha só, por que eu falo isso? Tá? Olha só a matéria que saiu. Álcool foi proibido nas Olimpíadas de Tóquio, tá? No início da contagem regressiva de um mês. Só que ontem havia saído uma notícia falando que eles iriam liberar a venda de álcool, até porque um dos patrocinadores é uma grande cervejaria aqui do Japão. Tá? Eu achei estranho aquilo porque com todas as medidas que fizeram, estado de emergência e o caramba 4, tá? Para proibir venda de cerveja, para não fazer aglomeração e etc. Eu achei estranho, eu vi aquilo e falei, não vou gravar não, deixa quieto que vai acontecer alguma coisa. E aconteceu, saiu hoje, né? Eles voltaram atrás e cortaram a venda de venda é bom, né? A venda de bebidas alcoólicas. Vamos lá, matéria. Tóquio marcou um mês até o início das Olimpíadas na quarta-feira. Então já começou a contagem regressiva de um mês. Com os organizadores proibindo o consumo de álcool nos locais dos jogos, enquanto estabelecem medidas que esperam permitir a realização de um evento seguro em meio à pandemia de coronavírus em curso. Por isso que eu sempre falo, tem que se parar, tem que ponderar, tem que ver realmente se aquilo vai ser o definitivo, no caso assim, a notícia definitiva. Porque senão, você imagina, senão eu teria gravado ontem, vai vender álcool nas Olimpíadas, aí hoje já tinha que gravar um outro vídeo retratando que não ia vender. Então você vê a diferença que dá. Então é questão de ponderar, tá? Em relação às matérias que saem. Por isso que determinadas matérias eu não posto, tá certo? Porque eu paro, eu pondero, eu analiso. O comitê organizador das Olimpíadas e Paralimpíadas divulgou diretrizes de segurança para os detentores de ingressos, incluindo a proibição de gritos na torcida, não vai poder gritar, dar high five é quando as mãos fazem assim, um vira pro outro e né? Não vai poder. Agitar as toalhas, não vai poder balançar a toalha, além de proibir a venda de bebidas alcoólicas em locais e declarar explicitamente que os espectadores não devem trazer as suas próprias também. Não pode levar a bebida lá para dentro, tá? Mas vai ser umas Olimpíadas bem chatas, bem shows, porque você vai ter que sentar lá, cruzar os braços, não vai poder fazer nada, só ficar olhando. Pô, ó lá, tá correndo, ó lá, ó, tá correndo, ó. Que graça ter você participar de um negócio desse. Para quem já foi em estádio de futebol, sabe do que eu tô falando. O negócio é você pular, vibrar, gritar, interagir com o povo. Para quem nunca foi no estádio de futebol ou nunca foi num show, não vai ter muita noção do que eu estou falando, mas para quem já foi, tem a noção disso. Conseguir jogos seguros e protegidos é o que o comitê organizador mais deseja, e somos responsáveis por fazer isso acontecer, disse Seiko Hashimoto, presidente do comitê, em uma entrevista coletiva. Se o povo japonês tiver pelo menos um leve senso de preocupação, então devemos desistir, tá? Só que ela fala do povo japonês, só que não fala do Comitê Olímpico Japonês, né? Se o Comitê Olímpico Japonês tivesse um pouco de senso, não faria as Olimpíadas, para começar. Por que eu falo isso? Como eu já gravei uma matéria falando sobre isso, a estimativa de pessoas nos locais onde vão ser realizados os jogos vão ser de mais ou menos 225 mil pessoas por local, por dia. Então daí já começa o bom senso, né? Já dá para você sacar a hipocrisia da coisa. Hashimoto disse que a Asahi Breweries, no caso é a patrocinadora de bebida alcoólica, no caso, uma das principais patrocinadoras do jogo, aceitou a decisão, até porque ela vai tomar um puta de um prejuízo, desculpa o termo, porque não vai conseguir vender cerveja. Então basicamente iria se vender a cerveja da Asahi nos estádios olímpicos e não vai poder agora. E aí? Se lascou, patrocinou praticamente assim, sem ter ganho nenhum. Os organizadores estavam considerando permitir a venda de álcool em locais, colocando algumas restrições em consideração aparente para a grande cervejaria japonesa. Funcionários familiarizados com o planejamento disseram anteriormente, no caso de ontem, como havia explicado.
A lei, no entanto, foi criticada pelo público, por especialistas médicos e por legisladores do governo e da oposição. O principal porta-voz do governo japonês, Katsunobu Kato, apoiou a decisão em sua entrevista coletiva regular, dizendo que é muito importante que o comitê organizador leve em consideração a opinião pública. Isso é fato, né? Até porque os legisladores aqui do Japão, no caso os políticos, dependem do apoio do povo, diferente do Brasil. Eu falo assim porque no Brasil a coisa está tão politizada que, independente do povo, do apoio do povo ou não, eles estão fazendo as coisas, no caso assim, do Brasil, tá? Tanto que você vê que pintam e bordam, aí chega na época das eleições, prometem mundos e fundos. Aqui no Japão não acontece isso não, tá? Entre outros, as diretrizes anti-coronavírus afirmam que as pessoas que têm uma temperatura corporal de 37,5 graus ou mais, ou aqueles que estão cientes de que estão apresentando sintomas como febre, não terão permissão para entrar. Devido ao calor do verão no Japão, no entanto, os espectadores podem remover suas máscaras ao ar livre se puderem garantir que terão 2 metros ou mais de distância física dos demais. Então, se para lá, para cá, para trás ou para lá tiver mais de 2,5 metros, ele pode tirar sua máscara. O que vai... É possível? É, porque eles falaram 10 mil pessoas. 10 mil pessoas para um estádio de 50, 60, 70 mil pessoas, vai ter espaço de sobra, tá? Mas você sabe como é que é, né? Eles são solicitados a manter seus canhotos de ingresso ou os dados de ingresso por pelo menos 2 semanas após entrar em um local. Se algum teste for positivo para o coronavírus, as diretrizes dizem que a data de comparecimento da pessoa infectada e seus números de assento serão listados no site oficial dos Jogos Olímpicos e publicados nas redes sociais. Eu só espero que não publique o nome da pessoa, porque senão aí vai ficar meio complicado, né? Mas você vê que já é uma medida assim meio brava, né? Com a contagem regressiva de um mês já contando, o comitê também lançou um aplicativo oficial para smartphone que disponibilizará os resultados do evento e o quadro de medalhas. Então já sabe, se você quiser acompanhar no caso as Olimpíadas e ver as tabelas e os quadros de medalhas, baixe esse aplicativo. Provavelmente estará no site oficial das Olimpíadas. Na quarta-feira, dito hoje, né, a governadora de Tóquio, Yuriko Koike, não fez aparição pública, pois ela estava de folga do trabalho devido ao cansaço severo. Parece que ela foi para o hospital, né, bateu aquela fadiga toda, ela foi para o hospital, dali ela resolveu tirar folga. Ela deu entrada no hospital na capital na terça-feira, segundo pessoas a par do assunto. Então parece que ela vai tirar folga até semana que vem, né, para poder recuperar. Porque desde quando começou o coronavírus, ela está lá. E teve reeleição para governador de Tóquio, ela participou da reeleição, ganhou e continuou no poder e está lá. Né? Então é cansativo, porque praticamente é de segunda a segunda, né? Os atletas começaram a chegar ao Japão este mês para realizar os campos de treinamento, mas os organizadores das Olimpíadas e Paralimpíadas continuam a lutar para virar a maré do sentimento público em favor da realização dos Jogos em meio à crise de saúde global. Os organizadores deram ao público e aos participantes uma ideia melhor de como serão as Olimpíadas após um adiamento sem precedentes, estabelecendo limites significativos para a presença do espectador. Eu não acho muito assim não, tá? Até porque igual assim, o time de Uganda que veio e teve um integrante que estava com coronavírus. Isso porque tem que fazer o teste PCR até 72 horas antes de sair do país dele. Ainda assim pegou coronavírus e chegou aqui. Só a pessoa que pegou coronavírus foi internada, os outros seguiram viagem. Tá? Vocês já acham isso certo? Não é certo. Só que parece, tá? Saiu uma reportagem falando que vão fazer quarentena com todo mundo. Tá? Até para poder evitar que entre alguns deles
escape, o caso a parte de incubação, tá? Porque tem aquela parte, todo mundo já está se esquecendo disso, acha que pegou o vírus já detectou. Não, não é assim. Tem o tempo de incubação do vírus. Enquanto o vírus está no tempo de incubação, ele não aparece. Depois que passar aquele tempo de incubação, que os testes começam a pegar. Aí nisso que começa o drama todo. Só que nesse meio tempo não tem como saber se pegou ou não. Por isso que eles pedem pelo menos 3 dias, né? 3 dias de quarentena depois que chega no Japão, teste PCR até 72 horas antes do voo e uma série de medidas. Por quê? Porque eles já têm mais ou menos essa noção de tempo de incubação. Por isso que tem os 14 dias em casa também, porque se a pessoa ficar ruim, ela não está indo para a rua contaminando as pessoas sem saber, né? Mas, sabe como é que é? As pessoas esquecem disso, parece que dá como é que se fala assim? Um abraço do alemão, no caso um Alzheimer, nas pessoas que acabam esquecendo esses dados e fica complicado. Eles finalmente decidiram o que fazer com os fãs nos locais na segunda-feira, dizendo que os locais podem ser preenchidos até 50% da capacidade, de um máximo de 10 mil espectadores, e deixaram em aberta a possibilidade de sediar os jogos às portas fechadas, se a situação de infecção piorar. Sim, o Suga falou isso, tá? Que se piorar e haver a necessidade de fazer um estado de emergência em Tóquio e em outras cidades que vão sediar os jogos, vai ser as portas fechadas. Por isso que eu falei, já comentei em outro vídeo, que eu achei errado vender aqueles quase 4 milhões de ingressos que tem. Eu falo quase 4 porque tem pessoas que já pediram reembolso, já estão recebendo reembolso, então já está diminuindo esse número. Então, mas venderam muitos ingressos sem saber o que fazer. E quando entrou a pandemia, eles não cortaram a venda dos ingressos, eles continuaram vendendo. Então é questão de irresponsabilidade deles. Nada mais é que é isso aí, no termo jurídico brasileiro, estelionato. Tá? Mas, infelizmente, aqui, como o dinheiro fala mais alto, a coisa não segue por esse lado. Tá? Ainda assim, especialistas médicos alertam para um possível ressurgimento do vírus, antes ou depois do início das Olimpíadas em 23 de julho. Uma pesquisa recente descobriu que cerca de 86% das pessoas no Japão estão preocupadas com o risco de repercussão dos casos coronavírus. Sim, até porque já falaram que eles não vão vacinar todos os atletas, não vai ter condições, né? Não vai ter tempo hábil para isso, não vão conseguir vacinar todas as pessoas que trabalham, que vão trabalhar nas Olimpíadas. Então você já sabe, né, que vai dar disso. Né? Depois de barrar espectadores estrangeiros em março, Hashimoto disse que a decisão sobre os limites de espectadores domésticos é a peça final da parte mais complicada dos preparativos, que antes que outra loteria seja realizada para os detentores de ingressos para determinar quem poderá comparecer. Então eles vão fazer o seguinte, porque eles venderam muito ingresso. Venderam ingresso além da conta. E continuaram vendendo. Os cabeçudos. Tá? Só que agora o que eles vão fazer? Como determinou em 10 mil, eles vão ter que fazer uma loteria para ver quem é que vai poder assistir e quem é que não vai. Aí naquela velha história, se a pessoa não pediu reembolso, ela se lascou. Então você já sacou, né? Desde o adiamento das Olimpíadas e Paralimpíadas no ano passado, os organizadores enfrentaram uma série de desafios para garantir a segurança das instalações, revisar os custos, formular as medidas antivírus e tentar tranquilizar o público de que os jogos podem ser realizados com segurança. Nada afirma que pode ser realizado com segurança. Não tem como. As equipes de softball do Japão e da Austrália vão levantar a cortina da competição em 21 de julho, na prefeitura de Fukushima, no Nordeste, antes da abertura oficial das Olimpíadas. A Vila dos Atletas será inaugurada oficialmente no dia 13 de julho. Com cerca de 11 mil atletas de todo o mundo, 33 esportes serão realizados durante os Jogos, que se encerram em 8 de agosto. Para evitar a propagação do vírus, os atletas serão mantidos em uma bolha
e não poderão interagir com os habitantes locais ou visitar lugares fora dos seus locais ou acomodações. Vocês acreditam nisso, né? O Comitê Olímpico Internacional definiu o prazo para que o período de qualificação termine na próxima terça-feira e o período de inscrição dos atletas em 5 de julho. O revezamento da tocha em Tóquio está programado para começar em 9 de julho, enquanto cerca de 10 mil corredores foram inicialmente programados para carregar a chama olímpica nas 47 prefeituras do país. O comitê organizador reduziu ou retirou o evento das vias públicas em muitas áreas, incluindo Hokkaido, Osaka e Fukuoka. Não é que eles retiraram. Os governos locais pediram, falaram assim, aqui não, tá? Desvia essa rota aí, vê o que vocês podem fazer, mas aqui não. Então você já sacou como é que a coisa é, né? Canta-se a bola para um lado, mas a verdade é outra. Por isso que eu falo assim, nem tudo que reluz é ouro. Tome cuidado com o que escutem por aí, tá certo? Mas é isso aí, família. Então já deu para você sacar que nem eles estão sabendo o que fazer, né? Porque uma hora vão vender cerveja, aí cai o povo matando. Não vamos mais vender cerveja. E vai ficar esse lenga-lenga de regras entram, regras saem, até começar as Olimpíadas. Vocês podem ter certeza disso. Por isso que ponderação é o nome, é a palavra-chave dessa época. Tá? Pare, pondere, pesquise e veja se aquilo é realmente plausível. Tá? Eu falo isso porque não é só questão dessas matérias que eu gravo, não. Tá? É questão da vida da pessoa, é questão de procura de emprego, principalmente aqui no Japão. Eu falo isso porque tem empreiteiras bacanas? Tem. Né? Tem muita empreiteira, desculpa, filho de uma égua. Tá? Não tem outra palavra para isso. Para não falar algo pior. Tá? Então, façam pesquisa na internet, né? No caso assim, nos grupos de Facebook, onde tem bastante brasileiros, você verá a opinião de cada um. Em cima da opinião, você coloque na sua balança, né? Pondere. Será que vale a pena? Será que não vale a pena? Será que vai me dar dor de cabeça? Pondere, analise. Depois você tome suas decisões. Por quê? Às vezes, no momento de, como é que se fala? De desespero. Tomei com o Bia, agora eu preciso arrumar um emprego. Sim. Tá? Só que às vezes no momento de desespero você pode entrar no local e aquele local pode te dar mais dor de cabeça do que se você tivesse tido calma e procurado um emprego com mais calma. Tá? Eu falo isso porque está aparecendo emprego? Está aparecendo emprego. Tá? E cada vez mais vai aparecer mais empregos. Isso é fato. Por mais que está tendo um estado que teve os estados de emergência, quase emergência, uns setores foram afetados, mas os outros setores, em contrapartida, para quem acompanha o canal, que acompanha a parte econômica que eu solto, está vendo que os outros setores estão crescendo de forma muito grande, muito rápida. E esses setores estão contratando, porque eu tenho acompanhado o mercado de trabalho, assim, a parte de anúncios de emprego, e eu vejo que esses mercados estão contratando. Então, pare, pondere, veja se empreiteira tal é boa, é idônea, referências daquela empreiteira, veja quantas pessoas falam bem em relação a quantas pessoas falam mal, tá? E aquela velha história, né? Se tem mais pessoas falando mal do que bem, você já começa a desconfiar, porque tem algo estranho aí. Porque se é um local de trabalho que preza pelo funcionário, trata bem o funcionário, traz aquela coisa bacana para o funcionário, a pessoa não tem motivo para falar mal, por mais que ela já tenha saído daquela empreiteira, daquele local de trabalho. Você entendeu? Mais ou menos, né? Da mesma forma, eu tenho pontos de vista em relação a certas empreiteiras. Tem umas que são muito bacanas, por sinal, né? Tem umas que as pessoas não gostam, que para mim foi muito bacana, tá? O tratamento que eu recebi. Em contrapartida, tem pessoas que amam certas empreiteiras que eu tive um tratamento muito chulo. Mas não digo assim, do escritório central das empreiteiras, tá? Em relação aos tantochas. Então, a gente tem que saber discriminar as coisas. O que é tratamento de empreiteira, o que é tratamento de tantocha. Tá? Vou dar um exemplo.
Se a empreiteira ela atrasa pagamentos, né, cobra juros em cima de vale, porque não pode, tá? Você cobrar juros em cima de vale. Isso aí que é agiotagem. Não pode, tá? Que fazem esse tipo de prática, você já desconfia. Se a empreiteira, quando você fala assim, eu preciso ir no médico, e você não sabe falar japonês, e a empreiteira chia para te levar no médico, você desconfia também. Só que essa parte do levar no médico chiar, tem 2 pontos que você precisa analisar. Pode ser o tantocha e pode ser a empreiteira. Tá? Então você precisa ter as regras para você saber. Só para começar. E até porque que eu falo isso? O tantocha ele está ali para lhe auxiliar. Essa é a função dele. Até onde que eu saiba. Não é só pegar e jogar o peão e jogar dentro da fábrica. Se vira. Até porque às vezes a pessoa não sabe falar japonês. Quem faz o intermédio, quem faz a tradução é o tantocha. Né? Então tem isso. E tem tantochas que passam por cima das regras da empreiteira e maltratam os funcionários. Tá? E aí no caso a empreiteira acaba levando uma fama, não é o tantocha. Tá? Então nós temos que saber ponderar esse tipo de coisa. É verdade, seja dita. Tá certo? Então parem, ponderem, façam pesquisa, vejam como é que é as coisas. E analisem as diferenças de cada um. Se o que a pessoa passou foi problema com a empreiteira ou se foi problema com o funcionário, no caso, o tantocha. Tá? Não façam, entre aspas, julgamentos errôneos, generalizados. Procurem refletir sobre a luz da razão para cada caso. Tá? Ficou longo o vídeo? Ficou. Tem algumas considerações? Sim, me desculpe. Para você que assistiu o vídeo até aqui, eu tiro meu chapéu. Arigatou gozaimasu. Tá? Porque não é todo mundo que tem saco para aguentar essa criatura aqui falando. Mas se você parar para pensar, são ponderações que eu já passei aqui, tá, no Japão, e que eu acho muito importante para não ser injusto com cada coisa. Igual, por exemplo, a última empreiteira que eu trabalhei. Os dois erraram, o tantocha e a empreiteira. Então, aquela velha história, a empreiteira é boa? Para mim, não é. Só não vou dar o nome para não ficar denegrindo, como é que se diz, para não ficar atrapalhando o negócio dos outros. Até porque eu não gostaria que ninguém atrapalhasse o meu negócio, que seria o canal, tá certo? Mas me atrapalhou tanto a empreiteira como o tantocha. Por isso que eu não consegui receber a ajuda do governo. Então já deu para você sacar, né? Que tem coisas que você tem que parar para analisar. Por que eu falo isso? No meu caso aqui, a empreiteira não recolheu o seguro-desemprego, o tantocha sabia e nenhum dos dois tomaram providência. E eu achando que estava tudo certo. Quando eu fui tirar meu seguro-desemprego, o que aconteceu? A Hello Aqua falou assim, não, você não tem direito, porque não tem recolhimento aqui. Eu falei, mas eu paguei, eu levei as olerites lá, na Hello Aqua. Só que eles falaram, não consta o pagamento. Aqui para você tem, mas no meu sistema não tem o pagamento. E aí, quem que está mentindo? Vocês entenderam, né? Então, por isso que eu falo, tome cuidado, preste atenção, porque existe muita focatrua, tá certo? Ainda nesse meio. E quando aconteceu isso, tá? Só vou deixar um alerta, foi em 2 anos atrás, então não tem muito tempo, tá? Vai fazer o quê? Mas é isso aí, família. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.